Amém. A graça e a paz do Senhor para vocês maravilhosas. Eu creio que só tem mulher aqui, né? Então, somos maravilhosas. Rúbia já me apresentou, mas eu vou falar só um pouquinho sobre mim. Eu sou Emanuele Silva, sou filha amada e serva do Senhor. E aqui nessa terra eu sou uma professora. Como Rúbia disse, tanto tempo eu não sei o que ela está fazendo, eu leciono manhã, tarde e noite. Eu passo o dia fora, né, levando os conteúdos e a palavra do Senhor em todo o tempo para os meus estudantes. E faz muitos anos que eu conheço a Rúbia. Se a gente for contar, dá um pouco mais de 20 anos. A gente se conheceu, eu era novinha, né? Eu tinha 22 anos. E eu não sei se ela lembra, mas eu tinha um grupo no SMS que eu mandava mensagens, eu mandava a palavra, um versículo bíblico toda quarta-feira. E eu passei alguns anos fazendo isso, e Ruby era uma das mulheres que estava na minha lista. E com o passar do tempo, isso se perdeu. Mas eu vi que a semente foi plantada, porque veja que ministério lindo, hoje ela, junto com a irmã, está coordenando, e isso me deixa imensamente feliz, mas não para mim, mas para a glória do Senhor. E para nos mostrar e nos provar que a palavra do Senhor, quando ela é plantada em boa terra, ela germina. E eu sou imensamente grata a Deus por isso. E quando eu a conheci, eu sempre admirei a família e eu nunca deixei de orar por eles, por todos. Eu conheci, não tinha nem Clarinha ainda, né? Eu conheci as meninas pequenas, uma família aos meus olhos poderia até não ser, mas o Senhor já via como essa família estaria hoje. E como eu havia falado, eu nunca deixei de orar por eles. Eu olhava, ai que família linda, eu amo cada um de vocês. Tenho certeza disso. Que bom que está gravado para você não esquecer. E quando ela me fez o convite, na mesma hora, ela disse assim: eu estou obedecendo ao Senhor. E uma das coisas mais lindas que eu acho é um coração obediente a Deus. E eu fui orar e eu disse: Senhor, muito obrigada, porque em tempo e fora de tempo, tu colocas o nosso nome em lugares que nós nem podemos imaginar. E assim como nós estamos aqui unidas com todo esse artefato tecnológico, eu já quero começar dando uma palavra para você. O nosso Deus, ele é conectado com a nossa vida. Não pense que quando você vai digitar ali um endereço eletrônico, sei lá, seja qual for, www, endereço que você quer, a internet na mesma hora leva você para aquele lugar, para aquele endereço que você deseja. Assim também é o Senhor com a sua vida. Ele lhe conecta. Ele faz conexões espirituais. E não é porque eu sei que Rúbia tem uma boa memória, mas foi o Senhor, através do Espírito Santo dele, que a fez não me esquecer. Assim como ele faz várias pessoas não esquecer da vida de vocês. Em muitos momentos a gente pode até pensar: ah, mas não lembraram de mim, e eu queria estar ali, eu gostaria de fazer parte disso, mas o Senhor colocará o seu nome em lugares que você nem imagina. Recebe, creia nisso, porque eu sei que Deus faz. E como Líbia começou falando, o Deus é um Deus completo. E eu disse: eita, eu coloquei isso aqui em um dos meus tópicos, que Deus não faz nada pela metade. Nós temos um Deus completo. E finalizando assim um pouco da minha apresentação, eu tenho uma caminhada cristã há quase 30 anos. Esse ano vai fazer 30 anos. Eu conheci o Senhor, eu tinha 17 anos. E nunca eu fui nem para a direita nem para a esquerda, porque o amor do Senhor encontrou a minha vida. Às vezes a gente ouve as pregações que, você vai pelo amor, você vai pela dor. E eu digo, pela dor, meu Deus, as pessoas precisam sofrer, mas Deus é tão maravilhoso que ele me escolheu pelo amor. O amor do Senhor me constrangeu. E eu sou envolvida no amor dele desde então. Amém. Graças a Deus por isso. E esse tema que Rubia propôs, prosperidade, e ela ficou gravado o áudio dela na minha mente. Olha, mas a gente sabe que prosperidade não é só financeiro, não é só isso. E realmente, quando eu penso sobre prosperidade, eu penso na totalidade da existência da nossa vida, de tudo. E aí tem assim, prosperidade, causas impossíveis, finanças, cidadania, causas na justiça. E se a gente não andar numa vida plena e próspera,
Nada disso a gente vai conseguir. Não é os bens materiais que vai fazer você ter. É a sua vida em Cristo, a forma que você leva, que vai te fazer conquistar. E eu quero iniciar com um versículo, ele está lá em Mateus, né? Você pega aí o seu celular, você tem a Bíblia, pega a sua Bíblia, a minha já está aqui abertinha, deixa eu pegar meu auxiliar tecnológico visual. Mateus 6:33. É um texto bem conhecido, né? Onde fala assim: buscai, pois, entre vírgulas, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas é quando está perto, né? Esse pronome fala estas coisas. Que estas coisas? Vamos lá voltar para o início de alguns tópicos que está mencionado. Causas impossíveis, finanças, cidadania, justiça, os bens materiais. Deus, quando ele diz assim, todas, e aí eu fui lá na origem da palavra do latim, né? Eu sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa, e no latim, totus, né? Que significa todo, significa inteiro. Lembra que Lídia falou no começo, Deus é completo. Então, a partir do momento que a gente busca o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, tudo, a completude das coisas vos serão acrescentadas. E aí eu deixo uma perguntinha para vocês. O que é que você está precisando ser acrescentado na sua vida? Eu acho que um monte de coisa, né? Na minha mesmo tem várias coisas. Mas tem aqui uma ordenança, um comando para nós. Buscai. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas. Deus, ele não vai dar um pedacinho daquilo que você quer. Ah, Senhor, eu quero, sei lá, um exemplo simples, eu quero uma máquina de lavar. Você não vai orar pela metade da máquina de lavar. Deus vai te dar a máquina de lavar completa. Às vezes eu fico pensando assim, ai Senhor, a minha vida é tão corrida, como é que eu vou parar para buscar o reino de Deus? Que momento? Vou dar o meu exemplo, porque eu creio que o Senhor, ele fala primeiramente conosco, para que a gente possa entregar o que ele quer através de nós. Eu sou apenas um canal. Então, eu sou uma mulher que eu saio de casa às 6 horas da manhã e eu volto às 10 horas da noite. Eu passo o dia trabalhando, de escola para escola, eu trabalho em 3 escolas. E aí, eita, Emanuele, como é que vai fazer isso, de buscar primeiro o reino de Deus? Todo o tempo, em tempo e fora de tempo, o momento que eu tiver, eu vou buscar o reino de Deus. Eu acordo antecipadamente. Então, se eu sair às 6, se eu for uma pessoa ágil, 5 horas dá para eu acordar. Mas eu acordo às 4 da manhã, porque eu tenho que falar com Deus. Isso já é uma disciplina, já é algo que é de mim. 4 horas da manhã eu levanto e eu vou conversar com o Senhor, eu vou entregar o meu dia a Ele. Eu vou buscar o reino dele, porque eu entendo que quando eu estou com Ele, quando eu estou nele, eu sei que tudo vai correr bem. A partir do momento que eu abro a porta da minha casa, eu sei tudo que eu vou enfrentar. Eu sei que eu tenho salas de aula, eu sei que eu tenho colegas de trabalho. Muitas vezes, nós mulheres, a gente acorda um pouco abusada. Quem é que tem ou já passou pela maravilhosa TPM vai entender um pouco o que eu estou falando. Você se irrita, você não tem uma tolerância muito grande, mas quando você lança nele todas essas coisas, ele é fiel e justo para cumprir. A palavra do Senhor, ela também não é pela metade. Ela não vai fazer nada, um tiquinho aqui, um tiquinho ali. Então, se ao longo do meu dia, eita, agora eu tenho 15 minutos de intervalo, tenho 5 minutos de intervalo, aqueles 5 minutos, se eu já me organizei, eu vou buscar a presença do Senhor. Eu não vou dar 2,5 para ele, porque ele aqui me garante que se eu buscar primeiro o reino dele, se eu estiver ali diante dele, se eu estiver prostrada para ele, ele vai me dar tudo. Ele é inteiro para mim. E eu? E você? Quais os momentos que você está sendo inteira para o Senhor? E como é esse reino? Eu vou buscar o reino. Eu ouvi muitas ministrações sobre o reino de Deus, uma cantora gospel muito famosa, e ela fala muito bem sobre o reino.
E algumas observações que ela fez, eu tive a graça de beber assim da fonte, de estar ao lado dela pessoalmente. E o reino, como é que eu vou representar? Se eu sou a filha de Deus, eu sou uma princesa. Nós somos princesas do Senhor. Então, um exemplo simples, tá? Isso aqui não é para trazer condenação a ninguém, mas é o que me ocorreu agora. Se eu sou uma princesa, como é que eu vou me apresentar? Eu sou uma professora. Como é que eu vou para a escola? Como é que eu vou me vestir? Eu vou com decote, eu vou com a saia curta. Quando eu me visto, eu tenho que me olhar e saber se eu estou representando o reino do Senhor na Terra. Por onde eu passar, eu preciso entender que eu represento o reino, que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ai, Emanuele, pelo amor de Deus. E o que é que isso tem a ver com prosperidade? Tem tudo a ver. Porque se você tiver a sua vida plena, mediante aqui, ó, vamos voltar, buscando primeiro o reino e a sua justiça, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Lembra lá do início? Lívia começou falando, meu microfone não estava nem pegando ainda. Não vai ser pela metade. Deus é um Deus completo. Então, eu, como uma princesa do Senhor, eu tenho que saber me apresentar, eu tenho que representar o reino. Como é que as pessoas que estão ao meu lado vão entender que eu faço parte desse reino? Nesse exemplo simples, né, de uma roupa, tem muitas outras coisas, a nossa fala. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar com os meus estudantes. A gente não sabe como as pessoas chegaram até nós, como foi o dia daquela pessoa. E nós temos que estar preparados para receber. Eu falo primeiramente por mim, eu recebo todo tipo de gente, todo tipo de estudante, com as mais diversas peculiaridades. E se eu não estiver ali rendida diante do Senhor, eu não vou ter nada para dar a eles. Eu, Emanuele, eu não tenho nada para dar para aqueles estudantes. Mas por eu buscar primeiro o reino de Deus, eu vou ali abundar da graça do Senhor. Não só para eles, mas para minhas colegas de trabalho. E isso transborda quando a gente tem uma conexão. Lembra que eu falei no início? A gente não só digita lá o www, endereço eletrônico. A gente tem uma conexão ligada no céu. Eu creio muito nas conexões espirituais. Eu sei, eu tenho certeza que a conexão que um dia, há 20 anos atrás, o Senhor fez na minha vida, através da vida de Rúbia, com a vida de Rúbia, ela não foi quebrada. Porque Deus não vai lembrar algo que um dia não foi plantado. Gente, a lei da semeadura, né? A gente vai colher o que a gente plantou. E o Senhor, ele está aí ansioso para estar 24 horas conectado com a sua vida. Conectado e de braços abertos. Para quê? Para exatamente derramar todas estas coisas, gente. Estas conter é tudo que está perto. Então você já começa aí a vislumbrar, a sentir o cheiro do que é que você deseja. O que é que você tanto almeja? O que é que você está ali, ó, com o seu joelhinho no chão? Senhor, lembra-te das minhas orações. Eu tenho te buscado. Sabia que a gente pode reivindicar? A gente pode reivindicar o reino aqui na terra se a gente anda conforme a palavra do Senhor, porque a palavra não falha. Ela não volta vazia e ela não falha. Eu aprendi que a palavra, ela ressoa no universo. Eu digo muito isso à minha filha. Eu digo, Antonieta, cuidado com o que você fala. Porque o que você fala vai ficar lá, ó, reverberando no universo. Não volta. Então, a gente tem que declarar o quê? Coisas boas. Se a Bíblia está dizendo aqui que se eu buscar o reino dele, tudo vai ser acrescentado, eu já estou andando na rua, Senhor. Eu creio que a totalidade da promessa vai se cumprir na minha vida. E a gente declara, profetiza. Profetiza coisas boas na tua vida. Profetiza o que você deseja e Deus cada dia vai plantar sonhos no teu coração. Nós temos os nossos sonhos pessoais. Eu tenho infinitos sonhos, mas antes de até mesmo eu ficar orando por eles, eu faço, Senhor, quais são os teus sonhos para a minha vida? Os meus sonhos estão alinhados com o que tu queres? Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Tem momentos que, durante muitos anos, você fica, poxa, tanto tempo que eu estou esperando por isso e nada acontece. Isso não aconteceu ainda, porque você não está pronto. Porque você ainda não tem a completude do que Deus quer fazer com você. Alinha o teu pensamento com o que o Senhor
tem de melhor para você e vai acontecer, mesmo tudo contra. Eita, Senhor, eu preciso de uma mudança de emprego na minha vida. Estou dando um exemplo. Tá tudo contra. Não, e vem essa diversidade A, B, C, D, mas você permanece na palavra, buscando primeiro o reino de Deus e declarando a palavra o tempo todo, em tempo e fora de tempo. E eu fui muito ministrada através da vida também de um pastor chamado pastor Buddy Wright, que ele dizia que nós devemos ser cristãos, um crente raquete. E aquele crente raquete era muito engraçado ele falando que ele é um pastor norte-americano, não está mais entre nós, se não me falha a memória, ele faleceu em 2013, e ele falava assim, quando vi, né, ele tinha aquele sotaque assim, né, quando vir as setas inflamadas do inimigo e você haja como um crente raquete, pá! Porque a mente é um território onde vem diversas setas contra o que você está pensando. Então, no mesmo momento que você está ali buscando o reino, declarando a palavra, o inimigo vem antes, uma seta. E como é que você vai agir? Raquete. Pá, eu sou um crente raquete. Eu estou ali, driblando, eu estou colocando para o lugar dele aquelas setas inflamadas do inimigo. E a gente tem que vigiar a nossa mente também. Amém? E foi só o começo, tá? Só esse versículo, mas o nosso texto base, a gente vai lá agora para o Salmo 1. O Salmo 1, ele fala maravilhosamente na minha vida, e eu creio que vai falar na vida de vocês também. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, o Salmo 1. Eu vou ler com vocês, e a gente vai falar um pouco de cada versículo, eu creio que o tempo é o tempo do Senhor e vai dar certo, vai dar tempo. Então tem assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo, mais uma vez, tudo, a totalidade, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu acredito que muitas de nós já lemos esse Salmo 1. E durante o meu início da vida cristã, eu fui muito ministrada através desse Salmo. Acho que a minha mãe está aqui também e ela vai lembrar o quanto nós fomos ensinadas nesse Salmo. E ele já começa assim, bem-aventurado. Bem-aventurado, a palavra significa uma felicidade perfeita. E aí a gente vai lá também para o significado de prosperar, de ser próspero. É uma situação favorável, é você ser bem-sucedido, é você ter felicidade, é um estado de abundância e o acúmulo de bens. Isso tá lá, tem no dicionário online, no Aurélio, é o significado da palavra. Então veja como a palavra é poderosa e você tem que declarar ela. Então, se você é bem-aventurado, você tem a felicidade perfeita. Então, quando nós estamos... Quem é bem-aventurado, quem não anda no caminho dos ímpios. Aí eu grifei aqui uma palavrinha que tem não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém é não se ocupar no caminho deles. É você não ficar ali, escutando o que aquelas pessoas têm para lhe dizer. E eu vou dar um exemplo bem simples da minha vida mesmo, acho que da vida de várias mulheres aqui. A gente precisa trabalhar, a gente tem os nossos afazeres, e aí eu tenho lá o planejamento do meu dia, eu vou lá, dou minha aula, e eu vou largar, eu fico ansiosa para chegar em casa, ver minha filha, conversar com a minha mãe, e aí no meio desse caminho vem uma abençoada, né? E fala assim, olha, vamos ali, vamos dar um passeio, vamos fazer uma coisa. Gente, eu não estou condenando ninguém. Se você quer passear, se você tem amigos, a própria Bíblia diz, a palavra, ela diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Naquele momento em que eu já estou cansada, que eu quero voltar para casa, eu vou ali me deter naquele caminho, eu vou me ocupar
com que ela ou com que ele vai estar falando para mim, ou eu tenho muito mais na minha vida. Eu tenho minha família me esperando. Eu tenho uma filha que passou o dia inteiro sem me ver e tá ali ansiosa, saiu cedinho, foi para a escola que minha mãe vai chegar. Eu tenho uma dúvida de uma atividade, ela tira muitas dúvidas comigo. Mãe, a senhora que sabe? E eu fico assim, me sentindo de ô filho, não é porque eu sou professora que eu sei tudo, mas se a gente estudar, a gente sabe daquela informação. Então, eu não vou me deter. Então, ali, ó, eu já estou cumprindo o Salmo primeiro. Já peguei, não, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho outras ocupações. Amém? E volto a dizer, eu não estou condenando se você quer sair, se divertir, é lícito. Mas a gente tem que analisar os convites. O que a gente vai fazer? Por que a gente vai ceder e aceitar? Será mesmo que aquilo ali vai me trazer um bom proveito? E aí fica para a gente refletir. E segundo versículo do Salmo 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí eu também grifei outra palavrinha. Se vocês verem, eu gosto muito de palavra, né? Não tem como fugir. Eu sempre orei e disse ao Senhor, Senhor, usa a habilidade aqui na terra, esse título terreno que tu me deste de professora, para o teu reino. E eu sou da língua portuguesa, então algumas palavras fazem muito sentido para que a gente possa estar externando e trazer a existência para a nossa vida. E no versículo 2 tem medito. Meditar é simplesmente você pensar sobre aquilo. É você refletir sobre aquilo. E aí, ó, o que é que você tem meditado? E aí, voltando para o nosso tema da prosperidade, o que é que você tem meditado? Ai, Jesus, eu não posso. Ai, meu Deus, eu não tenho. Lembra? Raquete, ó. Não posso, vai para lá. Não tenho, vai para lá. Por quê? Nós precisamos meditar na lei do Senhor. Lembra lá? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E aí você pode estar perguntando, Emanuele, não é fácil não, Emanuele, minha vida. É muito complicada, eu tenho muito aperreio no meu juízo. Tem dia que eu boto a mão na cabeça, eu não sei o que fazer. Mas eu vou te dar uma receitinha do que você fazer. Na hora que você estiver com a cabeça assim, girando, a minha maravilhosa avó, que também não está aqui entre nós, ela dizia, eu estou com a cabeça girando hoje. Eu cresci escutando isso. E sempre que eu vejo que a minha cabeça vai querer girar, eu vou girar ela aqui na palavra. Pois ela vai rodar bem muito aqui, ó. Ela vai rodar, eu pego a Bíblia, eu olho, eu pego um versículo e olho, porque a nossa mente precisa parar e se conectar com o divino, se conectar com o que é certo, se conectar com o que vai dar um prumo na nossa mente. E a gente vai caminhar e dar passos para a totalidade da prosperidade na nossa vida, que é uma situação favorável. Se eu estou ali com a minha cabeça girando e não me conecto com nada que vai me firmar, qual é a minha base? O que é que eu estou buscando? Eu quero, meu alvo é Cristo. Se eu tenho lá um monte de desafios e a palavra está aqui me garantindo que se eu buscar o reino dele, eu vou ter uma plenitude, eu sou bem-aventurada, eu vou ter uma felicidade perfeita, eu não vou querer menos do que isso. Eu não vou querer a metade da felicidade, não, eu vou rir a metade da boca porque a outra metade está triste. Não. Em nome de Jesus, eu declaro na sua vida que tudo o que você deseja não será completo. É porque é no presente, né? Eu declaro no presente também aquelas que no futuro será completa. Eu creio assim. E eu desejo que vocês coloquem essa certeza no seu coração. Ai, Emanuele, não é fácil não, viu? Não é fácil não ficar com essa certeza o tempo todo, mas é o tempo todo. É em tempo e em fora de tempo. Nós precisamos estar alinhadas, o nosso pensamento tem que estar alinhado com a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Eu repito isso para mim mesma. Eu sou uma pessoa que me conhece bem direitinho, minha mãe está aí de prova, eu vi quando ela entrou, não sei se ela permaneceu. Eu sou uma pessoa que, em determinados momentos, a minha paciência, ela faz isso. E é rápido. Porém, eu sabendo disso, eu já lanço no Senhor. Quando a gente sabe os nossos defeitos, quando a gente sabe o que nos ataca, o que nos aflige, é muito mais fácil e muito mais simples de lançar no Senhor, ele agir, ele intervir, declarando, crendo na palavra. Quando a gente fica
sem saber aí o que é isso, não sei o que está me angustiando, me ajuda. Ah, eu vou atrás de um psicólogo, também não estou condenando, que eu faço terapia, minha filha também faz. Eu sei que tem psicólogos aqui, é lícito, mas o Senhor, Ele está ali também à sua disposição para você entregar e lançar a Ele. Em nome de Jesus. Assim seja na vida de vocês. Continuando o versículo 3, estou já terminando, já chegar no 6. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem sucedido é você ter êxito no caminho. Então, vamos parar e perceber o encadeamento dessas palavrinhas que eu só grifei uma de cada versículo. Você tem a felicidade perfeita no versículo primeiro, você medita na palavra, você é bem sucedido. Gente, isso aqui é uma receita. É mesmo que você pegar um bolo de trigo, dizer que não sabe fazer, e você pegar ali o bolinho, 3 ovos, dois, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de trigo, vai dar certo. Aqui é receita, Deus está te dando. Ó. Você é bem-aventurado, tem a felicidade perfeita, você medita na palavra do Senhor, você vai bem sucedido. E aí a gente continuando, ó, 4, 5 e 6, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. A palha que dispersa, ó, ela vai para longe. Ela vai voar, ela vai se espalhar. Mas nós não somos ímpios. Nós andamos na palavra, nós vamos até o 3. Nós vamos seguir esse encadeamento de ideias até o 3. Nós vamos ter a felicidade perfeita, nós vamos meditar na palavra e nós vamos ser bem-sucedidos. Porque a gente tem, ó, a prosperidade plena e completa. Por isso os perversos, os 5, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ele não vai prevalecer, significa que ele não vai se sobressair. Os perversos não vão se sobressair como nós que estamos ali meditando de dia e de noite declarando a palavra. E o 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio não vai findar. Mas o nosso caminho, nosso caminho, ele está guiado no que o Senhor tem guardado para nós. Agora nós temos que fazer a nossa parte, em tempo e em fora de tempo. E para finalizar, e eu quero deixar para vocês, para meditar, mediante toda essa palavra, esse estudo maravilhoso que a gente fez, o Salmo 23, versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você declare assim: o Senhor é o meu pastor. Coloca a mão no seu peito e fala: Ele é o meu pastor e nada me faltará. E eu declaro na vida de cada uma de nós prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu não sei porquê, mas o Senhor falou ao meu coração o seguinte: se você tem o desejo de ter a sua empresa e você não sabe por onde começar, se você acha que está com problemas na sua família, eu declaro na sua vida a prosperidade em Cristo, porque ela é plena. Lança no Senhor. Senhor, eu desejo fazer isso, isso, isso. Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus pleno. Ele é um Deus que faz completamente e infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu creio no Deus da totalidade da promessa. E se você ainda não faz parte desse reino abundante e você ouviu uma ministração, se algum outro momento você já ouviu, diz: eu quero esse Deus. Eu quero fazer parte dessa família, esse Deus abençoado. Eu quero entender como é declarar essa palavra, andar nela e ser acrescentado a prosperidade e a plenitude da vida. Então, diga assim para o Senhor, levante sua mão e creia, declare nessa manhã: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Eu não sei se todas são cristãs, eu não sei a dimensão de onde vocês estão vendo, mas eu sei que o Senhor nos conectou para que nós estivéssemos aqui hoje, nessa hora, nesse lugar, para ouvir a palavra. Então, renda o seu coração a Ele e creia que Ele fará infinitamente mais. Amém? Rúbia, Lívia. Glória a Deus, Manu, glória a Deus. Quantos ensinamentos, né? Muito lindo, muito prático, muito assim,